Boa noite a todos. É um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui hoje falando para vocês e poder passar um pouquinho do que nós temos feito desde agosto de 2013, data que eu comecei nesse negócio. Hoje eu vou focar no passo número 4 do ciclo do sucesso, que é um passo que muitas pessoas têm dificuldade e um passo que eu considero de extrema importância para o desenvolvimento desse negócio. Então, desejo poder contribuir um pouquinho para cada um de vocês, principalmente com aqueles que não estão tendo tanta efetividade nesse passo, que é o convite. Mas, antes de começar, eu gostaria de me apresentar e falar rapidamente sobre a minha história. Mas uma boa noite a todos os moderadores e a todos os ouvintes aí presentes, gente. Meu nome é Matheus Carvalhais. Opa, peraí, voltou tudo aqui. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Era esse slide aqui. Bom, meu nome é Matheus Carvalhais, tenho 32 anos, sou bacharel em turismo e microempresário, sou casado, essa aí que vocês estão vendo na foto é minha esposa, Maria Fernanda, ela tem 30 anos e é formada em comunicação social e é empresária aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Então nós estamos localizados aqui no norte de Minas, a cerca de 480 quilômetros de Belo Horizonte, 420 quilômetros de Belo Horizonte, são mais ou menos 5 horas de estrada, né? E tudo começou, gente, através de um convite feito pelo meu irmão, né? Pelo Fred, que me deu essa oportunidade aí de trabalhar com a Polishop. Mas a nossa história, gente, na Polishop é um reflexo da nossa história de vida, né? Desde muito cedo, desde 17, 18 anos eu trabalho, assumo muitas responsabilidades desde muito cedo, né? A gente também sempre pensando no futuro, desde o primeiro salário. É uma coisa assim que, desde 18 anos, lá em casa, sempre foi ensinado segurança, né? Nossa família não é uma família muito empreendedora. Meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, né? E sempre com pensamento de segurança. E eu nunca pensei, gente, na minha vida, em seguir o padrão tradicional de trabalhar aí 35 anos e aposentar com o INSS e talvez com um complemento de aposentadoria privada. Nunca passou pela minha cabeça isso. E desde sempre, desde o meu primeiro salarinho, eu junto, pelo menos, eu sempre juntei pelo menos 30, 40%, né? Fazia assim várias economias para realmente ter um dinheirinho para poder empreender no futuro. Mas, falando da Polishop, qual foi o meu primeiro contato com esse negócio, gente? Tá aí, ó, eu achei hoje em primeiríssima mão o primeiro convite que o Fred me fez para poder participar desse negócio. Olha só, gente, olha a data, dia 15 de janeiro de 2013. Pra vocês terem uma ideia, eu só fui entrar no negócio, fui passar a trabalhar com a Polishop só em agosto de 2013. Nós estamos falando de 8 meses, não é isso? Mas olha o convite que ele me fez. Ele me fez um convite por e-mail falando sobre essa oportunidade, né? Óbvio que naquela época o Fred ainda era empreendedor, ele tinha recém começado, né? Acho que muita gente, acho que a maioria já conhece a história dele e sabe que só foi ter resultado a partir de março, não é isso? Mas esse foi meu primeiro contato. E o resultado, gente, foi esse aí, ó, preconceito com o modelo de negócio. Eu não entendia nada de marketing multinível, não sabia nada de nada, nunca tinha tido um contato, só tinha ouvido falar, né, por algumas pessoas que Herbalife era pirâmide, quer dizer, um negócio assim totalmente equivocado, né? Hoje é uma empresa seríssima que está aí na BVD. Acho que essa é a única coisa que eu tinha escutado e mesmo assim equivocada. E aí, gente, eu nem quis saber por conta desse preconceito sobre com marketing multinível, né? Então, eu não quis nem ver esse convite do meu irmão. Só que o tempo foi se passando, né? E tudo mudou, gente. Depois de 8 meses dando vários nãos pro Fred, inclusive zoando ele, tá? Eu confidenciei que assim, eu tenho que dar a cara para bater mesmo, porque ao longo desse período eu não gostava. Eu achava assim que
eu não entendi e não queria saber, porque eu estava muito atribulado com as minhas tarefas, né? E aí eu nunca procurei saber realmente a respeito desse modelo de negócio. Depois que eu fui saber. Mas depois de 8 meses de vários nãos, nós nos encontramos em Três Marias. Meu pai, gente, tem uma casa, na verdade hoje ele já reside nessa casa, na beira da represa de Três Marias. E eu encontro com o Fred, o fato dele morar em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu morar em Montes Claros, nosso ponto de encontro normalmente ou é na casa dos meus pais em BH, ou na casa dos meus pais em Três Marias. Mas depois de 8 meses, com vários nãos, e todos por telefone, inclusive, porque eu não tinha tido contato pessoalmente com ele, nós fomos nos encontrar em Três Marias. E eu lembro, gente, desse dia foi um dia muito especial, porque Três Marias, basicamente, não tem muito o que fazer. É represa, piscina, churrasco. Só isso o dia inteiro. E aí, o Fred, né, na verdade, começou a chover. Eu lembro, estou tentando lembrar aqui na memória, mas começou a chover e aí não tinha nada para fazer e televisão lá não pega direito. E eu lembro que as pessoas foram se reunir, né? Meus pais foram jogar baralho com outras pessoas e o Fred pegou o computadorzinho dele. Ele tem um notebook pequenininho, quem conhece o Fred sabe disso. E tô vendo ele com esse notebook em cima da mesa e mexendo no negócio da Polishop. E não tinha nada para fazer mesmo. Eu falei, Fred, o que você está mexendo aí? É com o negócio da Polishop? Ele falou assim, sabe aquele negócio? Eu falei, pois é, cara, tá dando certo. Eu falei, pô, Fred, que legal, tá dando certo, pô, que legal, tal. Mas como é que é esse negócio? Aí eu fui perguntar para ele, você quer que eu te mostre? Eu falei, quero, me mostra. Não tá fazendo nada mesmo. Bom, tô à toa mesmo, deixa eu ver. A gente tá olhando um pra cara do outro. Bom, gente, e aí o Fred, pela primeira vez, me apresentou o negócio. Pra vocês terem uma ideia, gente, foram 8 meses do primeiro convite até a minha entrada, a minha participação, minha associação à Polishop. Isso é um ditado, né, que o Fred sempre fala, o não nunca é permanente, gente. Mostra resultado, principalmente para sua família. Pra vocês terem uma ideia, hoje todo mundo da minha família está no negócio. É uma coisa assim, realmente o Fred ele mudou a cabeça das pessoas lá em casa, né? Tudo por conta de resultado. Se ele não tivesse persistido no negócio depois de 3 meses movimentando a loja, né? E se ele tivesse desistido, ele tinha provado para todo mundo que a gente estava certo, né? Mas não, pelo contrário, ele persistiu, batalhou e vocês veem aí ele como diamante em 10 meses de projeto. Mas deixa eu contar o meu motivo. Esse aí, gente, é o meu motivo de me associar à Polishop. Essa casa aí, ela não é minha não, essa casa é do Fred. E esse carro aí também, gente, também não é meu. Olha de quem que é o carro, é do Fred. Então, o motivo que me levou a associar essa empresa não foi o que eu pensei que poderia alcançar, não. Foram os resultados do Fred. Olha que engraçado. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa história na família, né? Então, os resultados do meu irmão foram o motivo para que eu me associasse à empresa. Agora, associar é uma coisa, fazer é outra coisa completamente diferente. Depois que eu me associei, eu vi que eu poderia alcançar os resultados que eu estava alcançando. E aí eu tomei a decisão de fazer. Eu acho que decidir entrar é o primeiro passo, gente. Fazer é o passo principal. Porque não adianta nada você se associar e largar de mão, não é mesmo? Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, meu motivo, gente, maior para estar aqui hoje, para estar trabalhando firme nesse negócio, realmente é a qualidade de vida. O fato de eu ser microempresário, gente, quem é microempresário sabe que a gente rala pra caramba, né? Então, assim, é uma ralação e às vezes a gente acha que é dono da empresa, mas não. Nós que pertencemos à empresa. Né? Eu pertenço à mina empresa, porque eu ralo tanto nela que assim, que às vezes você acha que você está livre, não, a empresa é um presídio mesmo, né? Porque você tem que ir lá todo dia trabalhar, porque com seu labore, né, que você paga as suas contas. Diferente, por exemplo, de uma grande empresa, né, que a empresa roda sozinha, não é isso? Mas o meu motivo realmente foi qualidade de vida. Foi
poder viajar para o mundo inteiro, poder conhecer lugares que eu nunca sonhei em conhecer, né? E qual que é o segredo para o crescimento rápido e consistente? Gente, eu acho que eu tenho uma linha ascendente espetacular, maravilhosa. Né? O Fred, eu não preciso nem falar que, tirando o fato dele ser meu irmão e desejar meu bem e vice-versa, acho que tem uma coisa muito especial. Ele é uma pessoa assim que ele é muito batalhadora e corre muito atrás do sonho, né? E isso é super motivante, né, gente? Você ter uma linha ascendente que realmente corre atrás te faz trabalhar também. E acima ainda do Fred, o Cristiano Cruz, cara, que era um cara que eu fui conhecer através do Fred, né? Uma pessoa que o Fred conheceu através da internet e que te ensina da melhor forma possível como desenvolver esse negócio. E o Daniel Roura, eu não preciso nem dizer, né? Acho que todo mundo aqui sabe o quão ele é especial, quão ele talvez seja o principal pessoa de marketing multinível na América Latina inteira, né? Quer dizer, você vê pelos vídeos do Sistema Winner, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente pela primeira vez na Poly Expo, cara sensacional, só treinamento top. Mas qual que é o segredo para um crescimento rápido e consistente, gente? O segredo é a duplicação. Gente, às vezes a gente não duplica muito bem as coisas. E eu vejo que o que o Cristiano Cruz fez com o Fred e o que o Fred fez comigo, e com certeza deve ter sido a mesma coisa que o Daniel Ruri fez com o Cristiano Cruz, foi essa duplicação. Por quê? A gente tem muita mania de querer ficar ensinando, né, gente, as pessoas, quando tá tudo pronto, já tá tudo pronto aí, gente. A duplicação ela tem que ser feita, a duplicação do sistema. O sistema Winner tá aí, o segredo tá aí. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu bati o Rubi em 28 dias sem o Fred ter pisado em Montes Claros. Ele nunca mostrou um plano para mim. Agora, uma coisa que eu tomei a decisão de fazer foi estudar. Estudar esse sistema. E tá tudo aí. Não adianta, gente. Não adianta correr do sistema. O sistema é a melhor ferramenta de duplicação e melhor ferramenta de ensino. Ok? Então, coisa que eu recomendo para você que está online agora aí me assistindo, me escutando. Se você ainda não tem esse sistema, cara, não tem jeito, você tem que ter. Você tem que ter, porque se você não tiver, você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Essa é a grande verdade. A duplicação está aí. Às vezes você encontra vídeo no YouTube e vai se virando com alguns vídeos. Gente, não é assim. Os vídeos que estão no sistema Winner, gente, são os vídeos principais do negócio. Se não está lá no sistema, não adianta. Ok? Mas vamos falar daquilo que eu tenho para falar para vocês, que é como convidar, tá? Eu quis entrar muito nesse passo em função que é um passo de extrema importância e que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de convidar, né? E aí eu quis esmiuçar mesmo esse passo. Então, gente, eu acho que, como todos sabem, esse é o 4º passo do padrão de 8 passos. Esse padrão de 8 passos, gente, é a receita de bolo que a gente precisa fazer, não é isso? Então, eu decidi falar um pouquinho, né, na verdade, esmiuçar mesmo esse 4º passo, que é contactar e convidar. Bom, mas para começar, eu queria falar sobre as palavras, né, que devem ser evitadas. Né, que essas palavras, gente, elas muitas vezes você fala direitinho o que precisa ser dito. Mas por um detalhe, a pessoa entende que talvez não seja um negócio, e talvez seja, ele desconfie do negócio, digamos assim, né? Existiram várias empresas aí, né, gente, fraudulentas no mercado, então as pessoas estão desconfiadas mesmo. Então, eu separei algumas expressões para evitar rejeição. E a primeira delas, gente, eu entrei num negócio, fulano. Sabe esse negócio de entrei num negócio? Gente, parece que fala o seguinte, eu entrei num negócio, eu entrei numa fria, não é isso? Eu evito ao máximo falar essa palavra. Por quê? Quando você abre um negócio, você fala, eu entrei num negócio? Não, você não fala isso. Quando você abre um negócio, você fala, eu abri uma loja, eu estou trabalhando com isso. Então, gente, essa expressão entrei no negócio é uma expressão que precisa ser evitada, ok? Uma outra expressão também, entrei num projeto, é a mesma coisa, gente.
entrei num projeto, a primeira coisa que a pessoa associa, gente, é realmente, ela soa estranho no ouvido. Por mais que muitas vezes a gente use essa expressão, ela não é a melhor a ser dita no momento de um convite, ok? Uma outra expressão que deve ser evitada é: estou trabalhando com marketing multinível. Gente, eu já vi algumas pessoas falando isso para o convidado. Se é um modelo de negócio que muita gente tem preconceito, assim como eu tinha, não é isso? Preconceito sem conhecer um A, né? Sem conhecer uma vírgula, mas uma palavra também muito utilizada por outras empresas, não é isso, gente? É melhor que não seja dita, certo? Vamos convidar da melhor forma possível, eu vou mostrar mais adiante para você. Mas estou trabalhando com marketing multinível, coloca a Polishop com um patamar de mais um. Gente, a Polishop não é mais um, ela é a melhor disparado, diferente de tudo que as pessoas já viram, não é isso? Uma outra coisa que eu gosto de evitar, eu peço à equipe realmente que evite falar: eu quero te mostrar um projeto. Gente, né, não antecipa não, faz o convite, depois você fala. Projeto, gente, vou falar um negócio com vocês, eu uso muito a palavra projeto, mas eu tenho evitado. Por quê? Porque para mim é um negócio, está botando dinheiro no meu bolso, então é negócio, certo? Agora, projeto às vezes é uma coisa que ainda não saiu do papel, ainda não deu resultado, então projeto é uma palavra que eu tento evitar também, ok? Bom, é um negócio de colocar pessoas, gente, pelo amor de Deus, é péssimo, não falem isso, porque esse negócio não é de colocar pessoas, esse negócio é um negócio de venda direta, é um negócio de venda direta, modelo multinível, ok? É um negócio de cadastrar pessoas, gente, é cada pérola. Então eu estou dizendo realmente para poder a gente fazer da melhor forma possível, ok? Começar a dar detalhes por telefone. Pô, mas aí você ganha um site, você ganha isso, ganha aquilo, e assim é assado. Gente, não fale o plano por telefone. Não é assim que se faz. Ou você mostra o plano, ou você não fala nada, ok? Bom, uma outra expressão é: um amigo me indicou um projeto. Gente, também ela não valoriza tanto o nosso negócio, não é isso? Mais uma: evite dar informações desnecessárias. Muitas vezes a pessoa nem perguntou, você já está falando. Calma, segura a sua ansiedade, né? A gente tem que tentar controlar realmente a nossa língua. A gente fica meio afobado e acaba falando demais, não é isso? Então, evite dar informações desnecessárias, tá certo? E por último, falar o mínimo possível. Quanto menos você falar durante o convite, mais sucesso você vai ter, ok? Bom, mas e outra coisa, você informou que tal dia tem uma reunião ou você convidou o seu convidado? Informar, gente, é diferente de convidar, tá ok? Bom, dicas importantes antes de você começar o seu convite. Fale com firmeza e segurança, controle a sua ansiedade. Tenha calma, gente. Respira fundo, treina antes, para depois ligar para o seu contato. Outra dica: não adiante o assunto, não fala sobre o negócio. Ou você mostra, ou você não fala nada, ok? Terceira dica: ao convidar, gere compromisso na pessoa. Você tem que gerar o compromisso no seu convidado, ok? Porque senão, ele fala: se der eu vou. E se der eu vou é igual a eu não vou, não é isso? Vocês podem ter certeza. Compromisso, gente, é super importante, ok? Bom, faça o convite sempre pessoalmente ou pelo telefone. Use o Facebook só para pegar o contato da pessoa, né? Eu vejo muita gente convidando pelo Facebook. Se der tempo, depois eu conto uma historinha para vocês. Bom, procure ter o domínio sobre o ambiente da apresentação. Eu vejo muita gente também pedindo pelo amor de Deus para mostrar o plano para a pessoa e se sujeitando a apresentar o nosso projeto, o nosso negócio para a pessoa em qualquer situação, não é isso? Aí, às vezes, a pessoa vai no serviço da outra para poder apresentar o negócio e aí o telefone não para de tocar, a pessoa é interrompida 1000 vezes. A gente procura a hora adequada, procura o momento adequado e o ambiente adequado,
ok? Isso é super importante. Senão você não vai ter sucesso, aí não adianta nem mostrar. É melhor não queimar o contato, ok? Bom, não pareça um desesperado para convidar. Eu vejo gente assim, pelo amor de Deus, vê o projeto, vê o negócio. Não, não é assim. Gente, não é assim, ok? Então, precisa ser uma relação de equilíbrio. Você precisa da pessoa o mesmo tanto que ela precisa de você. Se essa relação for desequilibrada, não vai dar certo, tá certo? Outro, evite anúncios de produtos e links da conferência ao tempo todo na linha do Face. Gente, isso aí é uma coisa assim que eu vejo muita gente fazer, postando o link da conferência de qualquer forma, e ao Léo. Gente, isso aí, se você desvaloriza o link da conferência, o convidado ele precisa se sentir único. Se você ficar desvalorizando o link da conferência, ninguém vai clicar lá e assistir do nada, não, gente. Não adianta. O convite ele precisa ser pessoal, ok? Tem que ser pessoal, senão não dá certo. E produto na linha do tempo do Facebook, gente, olha só, o que eu vou dizer? A coisa mais importante aí desse passo realmente é você ter o efeito surpresa, tá? Isso é muito importante que eu estou dizendo. Escuta só, o efeito surpresa, gente, garante o sucesso no momento de convidar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, você tá que posta coisa lá no Facebook, aí posta coisa, aí você liga para uma pessoa para convidar, aí o cara já, primeiro que ele já vê, deve ser aquele negócio de Polishop, deve ser aquele negócio de ficar postando no Facebook, isso aí eu não quero não. Então quer dizer, você está queimando um convidado, queimando sua linha do tempo inteira, porque ele vai achar que é assim que se faz. E gente, mais importante, vocês já viram o Daniel Ruri vendendo produto na linha do tempo? E o Cristiano Cruz? E o Fred? Eu estou falando isso, gente, porque é onde eu me espelho. Esse negócio não tem que ser criativo. Eu me espelho na minha linha ascendente, ok? Então, se eu não vejo o Fred fazendo, eu não vejo o Cristiano fazendo, eu não vejo o Daniel fazendo, eu não faço. Por quê? Bom, se desse certo, eles estariam fazendo aí o tempo inteiro. Né? O Daniel Rui tem milhares de pessoas no Facebook, não é isso? Então, ele seria o maior vendedor de produto Polishop. Mas eu acho que não é assim que se vende, ok? Não é assim. É conhecendo os produtos e utilizando e falando pessoalmente, tá certo? Bom, essa é a minha maneira de entender e assim que tem dado certo para mim e para minha linha ascendente, ok? Bom, gente, itens fundamentais de um convite. Primeiro, demonstre que você está um pouco de pressa. Né? Não fica ali enrolando, se estendendo, não. Fala rápido, o convite tem que durar 2 minutos. Segunda coisa, saber conhecer a agenda do convidado. Bom, é saber se ele está ocupado naquela noite. Nós vamos falar disso na hora que eu for passar o convite, os convites que eu faço, os modelos de convite que eu deixei aqui para vocês. Bom, terceiro, motivo da ligação. Falar com tranquilidade e seriedade. Não fala rindo, não fala de qualquer jeito. Não fala cheio de gíria, porque isso desvaloriza, gente. Você tem que passar seriedade, confiança para a pessoa. É um negócio de credibilidade. Marketing multinível é credibilidade, gente. Então, se você ligar de qualquer jeito, não vai dar certo, ok? Bom, e naturalmente o seu convidado ele vai questionar o assunto. E aí você precisa responder com firmeza e profissionalismo e fala com ele que você prefere conversar pessoalmente, que você não vai falar pelo telefone. E seja firme com isso. Né? Não fica molhando falando um pouquinho, não. Gente, quem tem o ouro é você que está convidando, você que tem a oportunidade. O convidado, ele não sabe de nada. Vai depender muito da forma que você conduz esse convite, ok? Bom, se ele insistir, seja firme e não adiante o assunto, tá ok? Uma outra coisa, gente, que eu tenho falado com as pessoas é o seguinte: se seu convidado não demonstrou interesse, desapega, cara. Não fica pedindo, pelo amor de Deus, para ele ver o projeto, não. O dia que ele começar a ver suas fotos nos lugares do mundo, aí ele vai querer saber do que se trata, você pode ter certeza. Então é o seguinte, você tem uma lista de 200, 500, 1000 nomes. Se aquele ali não está afim de ver agora, ou demonstrou desinteresse agora, aguarde um segundo momento, ok? Não precisa ficar ali no pé dele insistindo, tá certo, gente? E gere o compromisso no seu convidado.
Tá ok? Isso é muito importante também. Bom, gente, eu vou repassar aqui 4 modelinhos de convite, né, para tipos diferentes de pessoas, mas eles se resumem basicamente na mesma coisa, ok? É a mesma coisa para tudo, só muda uma palavrinha e outra. Mas eu coloquei os 4 aqui para não ter problema, realmente para facilitar, tá? Gente, o convite que eu acho mais fácil é o convite para aquela pessoa íntima, não é isso? Para aquele amigo que você tem intimidade, né? Você liga para ele e fala, ei, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas? E aí, como é que tá Maria? Como é que tá José? Tal. Conversa um pouquinho com ele, rapidamente também, não se estenda muito. E fala, cara, o que você vai fazer hoje à noite? Quer dizer, a primeira coisa, gente, verificar a agenda da pessoa. Vamos supor que hoje à noite eu estou ocupado. Cara, e amanhã de manhã? E amanhã à noite? Não, amanhã à noite eu estou tranquilo. Beleza, então você já verificou a agenda da pessoa. Se a pessoa estiver muito ocupada, desapega, deixa para a próxima semana, liga para o próximo. Por quê? Se você ficar ali tentando abaixar uma brechinha 100% de disponibilidade, automaticamente você está se desvalorizando, ok? Então, primeiro passo de todos os convites é descobre a agenda da pessoa, vê o que ela vai fazer tal dia, tal hora, ok? Bom, segundo passo. Se a agenda do seu convidado estiver liberada, você vai falar, cara, queria bater um papo contigo. Você pode vir aqui em casa hoje às 8 horas? Eu posso ir na sua casa aí hoje às 8 horas? Você pode me encontrar no meu escritório hoje às 8 horas? Quer dizer, gente, o local não importa. Você que vai definir o local. Você pode me encontrar numa cafeteria tal hoje às 8 horas? Quer dizer, você vai perguntar para a pessoa. Aqui está um 3 aqui, veja, mas é 2. Mas esse é o segundo passo. Queria conversar com você. Você pode vir aqui em casa hoje às 8 horas? Que estalo, se o cara está liberado, ele vai te perguntar naturalmente. Pô, Matheus, mas a respeito de quê, cara? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara. Eu queria conversar pessoalmente com você, se você não se importar. Onde eu estou agora, eu não estou podendo falar. Gente, se você falar isso com o seu convidado, ele vai ficar desesperado de curiosidade. Por que está acontecendo com o Matheus que ele não quer me falar, que ele não pode me falar? Pô, deve ser alguma coisa séria, né? E não importa o que ele está pensando, gente. Se é negócio, se é uma proposta de namoro, só o que é. Cara, não importa. Faça a pessoa, desperte a curiosidade na pessoa. Então, pô, Matheus, mas a respeito de quê? Cara, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente. Tá cheio de gente onde eu tô aqui agora, eu não posso falar. E aí, cara, você vai assistir, você fala, ciclano, fulano, eu não tô podendo falar agora, cara. Fica marcado para hoje 8 horas lá em casa, pode ser? Quer dizer, você respondeu que você não pode falar e você desviou, você cortou ele levemente e desviou pro horário marcado e pro local marcado, ok? E aí, gente, se ele colocar restrição, desapegue também, você não precisa dele. Gente, uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem é desapegar, ok? Ah, não, hoje vai estar lá, não, e amanhã de manhã, e amanhã à tarde, e amanhã à noite. A pessoa parece que está ali desesperado, né, para mostrar um negócio, você desvaloriza totalmente o seu negócio, ok? Bom, vou repetir o convite completo então. Tudo bem, fulano? O que você vai fazer amanhã à noite, 8 horas? Ah, não vou fazer nada. Pô, cara, queria bater um papo contigo. Você pode vir aqui em casa hoje 8 horas? Pô, Matheus, mas a respeito de quê? Ô, fulano, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente, cara. Onde eu tô aqui, não tô podendo falar. Aí eu falo, pô, mas me adianta alguma coisa aí, Matheus? Aconteceu alguma coisa? Não, cara, fica tranquilo, cara. Mas eu não tô podendo falar aqui, não. Tá marcado hoje 8 horas, beleza? Tá combinado? Cara, não, beleza. Fala, então tranquilo, então, 8 horas a gente se encontra. Gente, pra mim, esse é o convite mais fácil. Você não falou nada, você simplesmente despertou a curiosidade dele, tá? E lembra, gente, que a gente... Né, eu evito falar o nome Polishop, por mais que seja um nome fortíssimo a nosso favor. Tá? Não tem problema, em outros convites vocês vão ver que eu falo. Mas nesse caso aqui eu nem precisei falar e o cara vai em casa. Você está entendendo? Porque já aconteceu algumas vezes comigo de eu falar Polishop e a pessoa vir jogar no Google. Ou então falar assim, aqueles anúnciozinhos que roda no Facebook, né? Aquele negócio, né? Tipo assim, né? Se você não fala nada, fica muito mais fácil. A pessoa já está aberta. Ok? Então é a forma que eu prefiro convidar, uma forma que tem dado super certo para mim e para minha equipe que está praticando dessa forma, ok? Bom, falamos de convite íntimo. Agora nós vamos falar de convite formal. Tudo bem, fulano? Você vai conversar um pouquinho? O que você vai fazer hoje, amanhã, 20 horas?
Quer dizer, você verificou a agenda, mesma coisa. Segundo, olha que interessante isso aqui, gente. Se você fizer pergunta de cunho profissional, vai ficar subentendido. Então vamos supor, você fala, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você continua trabalhando na empresa tal? Você está lá como engenheiro, né, fulano? Você está com quanto tempo de empresa tal? Tá, não, 2 anos, não, tá com 2 anos já da empresa, né? Ó, legal, hein, cara? E você está estudando? Não estou fazendo faculdade. Não, não, beleza, cara. Mas a pessoa vai te perguntar naturalmente. Pô, mas por quê? Por que você está perguntando, Matheus? Não, cara, porque eu queria bater um papo contigo. Eu queria lhe fazer uma proposta. Naturalmente, ele vai te perguntar, pô, Matheus, mas de que se trata? E aí você vai responder, pois é, fulano, eu queria conversar pessoalmente a respeito. Você consegue me encontrar tal dia, tal hora, no café tal, no lugar tal, no restaurante tal? Quer dizer, num lugar tranquilo, onde você possa fazer essa comunicação. Gente, olha só que interessante. Como ele vai achar, vai entender que é uma proposta de negócio, ou talvez até de um emprego, não importa o que ele vai achar, ok? Você não falou nada, você não está falando nada de mentira, você vai fazer uma proposta para ele. Eu tenho certeza que às vezes ele vai achar até a proposta mais interessante do que o emprego. O emprego ele já tem. Mas você fala, eu queria lhe fazer uma proposta. Ele vai ficar na cabeça dele, ele vai falar, pô, será que o Matheus tem alguma coisa legal para mim? Será que ele tem para me dizer? Ele vai ficar morrendo de curiosidade. Ok? E aí você vai marcar. E aí, gente, se ela ficar insistindo demais, mesma coisa. Fulano, eu estou num lugar que eu não posso falar, mas fica marcado tal dia, tal hora e tal lugar, tudo bem? E aí, se ela ficar colocando, não posso, não sei o quê, pô, fulano, então tudo bem, a gente marca numa próxima oportunidade. E desapega. A relação precisa ser equilibrada, ok? Bom, isso é muito importante também. Convite para uma reunião aberta. Bom, esse convite é um convite que a gente já precisa citar o nome Polishop, não é isso? Então, como é que ele começa? A mesma coisa, verificando a agenda da pessoa, ok? Bom, verificou a agenda da pessoa. Segundo passo. Fulano, você conhece a Polishop? Se porventura a pessoa não conhecer a Polishop ou não lembrar quem é a Polishop, você vai lembrar ela quem é. Foi aquela empresa que está sempre no jornal, que vende a fritadeira sem óleo, aquela máquina de fazer cacho. Muitas vezes, gente, 90% das vezes, não, sei sim, conheço sim e tal. E aí você vai dizer, então, cara, essa empresa lançou um negócio e nessa quinta-feira vai ter um executivo falando sobre esse negócio. Eu estou indo e tem um convite para você e para sua esposa, vamos comigo? A primeira coisa que ele vai te perguntar é, pô, Matheus, mas a respeito de quê, cara? De que se trata? Pô, fulano, eu não consigo te falar pelo telefone, mas eu tenho certeza que você vai se interessar. Gente, você falando com empolgação e com firmeza, a pessoa se interessa mesmo. Mas se você falar para dentro, falar com insegurança, na hora ele vai achar um negócio desinteressante. Então, postura ao falar é super, super, super importante, ok? Então, a respeito de quê? Então, cara, eu não consigo te explicar pelo telefone, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E aí você já corta e já desvia. Pois é, então, 7h50 em tal lugar, pode ser? E aí você só lê naturalmente no telefone, não é isso? E aí, com certeza, ele vai falar ou ele pode insistir. Pois é, e aí, Matheus, mas o que é, cara? Aí você fala, cara, eu não consigo te falar. Vamos lá que você vai gostar, eu tenho certeza. E aí, se ele colocar alguma restrição, não, só for se você me falar, eu só vou se você me falar, cara, você não tem obrigação de falar nada para ninguém. Desapega, entendeu? Eu vejo, já aconteceu comigo, de uma pessoa falar assim comigo, pô, Matheus, mas quando eu falei que eu não ia falar, a pessoa falou que também não ia se eu não falasse. Aí eu tive que falar. Falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem, a oportunidade está nas nossas mãos. Nós que temos a informação, nós precisamos dominar o convite. Se nós formos dominados pelo convidado, realmente, aí ele vai extrair tudo de você. E aí você vai acabar apresentando o plano pelo telefone, ok? Então, se a pessoa botar restrição, desapega, ok? Bom, quinto passo, gente. E aí, a pessoa interessou. Aí você fala, cara, então beleza, me passa seu nome completo, seu RG, para eu colocar aqui no convite. Porque você está gerando compromisso na pessoa, ok? Vamos combinar 7h50 na porta do evento, ok? Porque, gente, tem muitas pessoas que ficam sem graça de chegar num evento sozinho, às vezes ficam meio perdido e tudo mais. Então, nada mais elegante
do que você realmente aguardar o seu convidado na portaria, aguardar o seu convidado na recepção. Agora, deu 8 horas, o evento começa 8 horas, seu convidado não chegou, não importa, você tem que entrar. A apresentação, gente, é para o empreendedor. Você nem sabe se o convidado vai chegar. Então, e outra coisa eu te falo, se você fica na porta lá igual um desesperado esperando ele, 8h10, 8h15, 8h20, ele vai achar que você precisa dele. Ele não pode achar isso, gente. A relação tem que ser de equilíbrio. Né? Olha quantas vezes que eu já falei isso. É porque realmente é muito importante. E eu vejo que as pessoas não têm tanta preocupação com esse equilíbrio da relação. Ok? Bom, e aí a pessoa já confirmou com você, já te deu o nome completo, RG. O que você vai fazer? Peça seu upline para confirmar a presença do seu convidado. Como? Seu upline vai ligar para o convidado e falar assim, boa tarde, seu fulano, tudo bem? Quem está falando é o José, da organização do evento da Polishop. Nós recebemos o seu nome e gostaria de confirmar a sua presença no evento de quinta-feira. Caso o convidado confirme, ok. Mas se ele falar não, aí a pessoa vai dizer, então, senhor fulano, estamos com lotação máxima no espaço. Seria possível você ligar para quem te convidou e informar que o senhor não poderá comparecer? Dessa forma, ele vai poder convidar outra pessoa. Não é isso, gente? Então, isso é muito, muito importante, ok? Gerar esse compromisso. E o seu upline vai ter a maior boa vontade de te ajudar, pode ter certeza disso. Dessa forma, você gera compromisso aqui no item 5 e no item 6, você reforça o compromisso, ok? Bom, falei de convite na reunião aberta. Agora vamos falar sobre um convite com um familiar que você tem pouca intimidade. Às vezes um tio mais velho, às vezes uma pessoa mais distante. Então, olha só. Você vai conversar um pouquinho. Oi, tio, tudo bem? Conversa um pouquinho, né? E aí você fala, tio, o que o senhor vai fazer hoje, 8 horas da noite? Primeira coisa, mesma coisa, averiguar a agenda da pessoa. Bom, beleza, tá livre a agenda dele? Tio, o senhor conhece a Polishop? Se ele não conhecer, você vai lembrar quem é a Polishop, você vai lembrar o seu tio. Pois é, tio, essa empresa lançou um negócio. E como o senhor tem uma vivência maior, uma visão diferenciada, dá uma edificada, enche a bola dele, edifica ele. Né? Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. Né? Quer dizer, pergunta para ele. Ele vai se sentir lisonjeado, pode ter certeza. Olha, meu sobrinho está querendo saber a minha opinião. Pode ter certeza, gente. Faz muita, muita diferença. E aí, naturalmente, ele vai te perguntar, poxa, mas de que se trata? Do que se trata? E aí você vai responder, então, tio, posso dar um pulo aí na sua casa tal dia e tal hora para a gente conversar? Né? Ele fala, não, com certeza, pode vir assim e tal. Normalmente, gente, os nossos tios não gostam de receber nossas visitas, né? Vocês podem ter certeza. Um parente gosta de receber uma visita, né? É só você marcar com jeitinho, marcar da forma que precisa ser marcado, ok? Então, aí você insistir, mas Matheus, o que é? Pois é, tio. Chegando aí, eu te explico. E seria ótimo que a tia estivesse presente também. Né? Mas, tio, eu estou meio agarrado aqui no serviço. Tá hora, então fica combinado, eu dou um pulo aí na sua casa, viu? Pede a tia para preparar aquela rosquinha, aquele cafezinho, tá ok? Ó, beijo para vocês, tchau. Quer dizer, eu acho o convite, gente, ele tem que ser bem simples, não dá muito detalhe. Nós estamos falando aqui de 60 segundos de bate-papo, bem rapidinho mesmo, ok? Mas se seu tio for muito sistemático, ficar botando 1000 restrições, desapega também, não fica preocupado com isso, ok? Bom, e aí, para finalizar os exemplos de convite, um convite à distância. Aquele amigo seu que mora fora da sua cidade, que você vai indicar o sistema Winner, né? Então, você vai conversar, vai ligar para ela, botar o assunto em dia, rapidinho e tal, também não vai demorar muito, e perguntar, Ciclano, fulano, você está com internet em casa? A primeira pergunta, gente, você está com internet em casa? Porque às vezes o cara não tem internet, fica mais difícil, né? Mas aí você vai ter que agir de uma outra forma. Mas perguntando, normalmente, acho que hoje 90% das pessoas têm internet, né? Se não tem em casa, pode ir na casa da sogra para poder acessar, ou na casa dos pais, ou na casa de quem for, né? Mas a pessoa, não, eu não tenho internet em casa não, mas eu posso ir na casa da minha sogra? Ou, não tem internet em casa sim? Bom, beleza, a resposta foi positiva. Segunda pergunta, e o que você vai fazer hoje, 9 horas da noite? Primeira coisa, verificar a agenda. Bom, segundo passo do convite. Se a agenda estiver liberada, você vai falar com o seu amigo. Pô, cara, você conhece a Polishop? E aí a pessoa
Ela fala, não, eu conheço aquela da televisão, da TV, das lojas do shopping. Não, é essa mesmo, cara. Então, cara, essa empresa lançou um negócio e eu pensei em você na hora. Pensei em você na hora. Ou então, falar assim, o negócio tem tudo a ver com você. Podemos fazer uma conferência por Skype, 8 horas do dia tal, para você mostrar o plano pelo Skype, se for o caso. Ou então, fala assim, bom, você está liberado 9 horas, eu vou te mandar um link por e-mail para você assistir uma conferência hoje, pode ser? Ok? Quer dizer, você está liberando, né? Você está oferecendo ou o Skype, ou está convidando ao Skype ou pelo link. Terceiro passo. Naturalmente, eu vou te perguntar, pô, Matheus, mas o que é? Do que se trata? E aí você vai falar, cara, eu não consigo te explicar por telefone e também não estou podendo falar aqui. Mais tarde eu te ligo e te explico direitinho, tudo bem? Naturalmente ele vai falar, não, tudo bem, beleza. E aí, gente, como é que você vai agir a partir de então? Se ele insistir, você vai falar, Ciclano, tá cheio de gente aqui, eu não posso falar agora, mas eu te ligo mais tarde. Seja firme também. E aí, como ele já falou que está livre, se for mostrar um plano para o Skype, por exemplo, às 8 horas, ou se você for mostrar o plano do Inner às 9 horas, chega 15 minutinhos antes e aí confirma a presença dele, entendeu, gente? Falou, cara, liga, por exemplo, se for o Skype, você vai ligar 15 minutinhos antes para poder se preparar para você apresentar o plano. Se for sistema Winner, você vai ligar lá 8h45 para ele, 15 minutos antes, né, da apresentação. Ele já falou que está aquela noite à toa, você sabe, ele está à toa dentro de casa. E aí você fala, fulano, pois é, cara, a conferência vai começar agora. Eu também estou na sala online. O link é esse aí, ó, acessa aí. Você viu no e-mail aí? Ela, não, eu vi, beleza. Se ele não viu, você fala por telefone o link. Passou o link para ele, falou, cara, estou entrando agora, entra aí também que eu vou te ver online aqui. Quer dizer, é uma forma de você gerar um compromisso com ele também, ok? E uma outra coisa que você pode dizer, cara, eu só tenho um convite para essa sala, tá? Não desperdiça o meu convite não, cara, você não faz comigo não. Quer dizer, né, é uma forma também de abordar, tá certo? Um convite à distância. Bom, mas para ficar mais fácil, gente, eu fiz um fluxogramazinho para que vocês consigam visualizar basicamente o que é o convite, ok? Então, primeira pergunta sempre, verificar a disponibilidade do convidado. Então, você só tem duas respostas, ou ele está livre ou ele está ocupado, não é isso? Só essas duas possibilidades. Então, vamos lá. Se ele estiver livre, convide, marque um encontro. Mas se ele estiver ocupado, tente uma segunda data ou entre em contato num segundo momento. Não saia desesperado querendo agendar qualquer data e se colocando totalmente à disposição do seu convidado. Não se desvaloriza, não. Se você se desvalorizar, ele também não vai te dar o valor, ok? Então, livre ou ocupado? Livre, marque um encontro. Ocupado, desapega. Beleza. Depois, seja profissional. Não antecipe o assunto. Não antecipe do que se trata, gente. Isso é uma coisa super importante, tá ok? Bom, próximo passo. Aí você vai gerar o compromisso com ele. Mas se ela começar a enrolar, igual vocês estão vendo na setinha aqui, desapega, cara. Não fica lá, pelo amor de Deus, não. Então, seja profissional, não antecipe o assunto. Começou a enrolar, desapega. Aí, se ele não enrolar, você gera compromisso com ele. Gerou o compromisso? Bom, você mostra o plano, mas se você não conseguir mostrar o plano porque ele furou, lá em cima, furou, desapega. Deixa para um segundo momento, deixa para um momento posterior, né? Não fica igual um desesperado não, tá ok? Então, gente, basicamente é muito simples. Olha só como é simples esse convite. Não precisa se enrolar. Eu vejo que muitas vezes a gente quer falar demais durante o convite. No convite, gente, o mais é menos. Quanto mais você falar, menos resultado você vai ter. Então, quanto menos você falar, mais sucesso você terá, ok? Beleza, gente. Esse fluxogramazinho aí eu acho que acaba sendo muito fácil para os novatos, principalmente, para eles poderem visualizar, né? Bom, outra coisa também que eu vejo, um outro problema também que eu vejo com várias pessoas durante uma reunião aberta, e aí nós estamos aqui realmente para aprender, é o seguinte: a falta de uma postura, às vezes, profissional antes de uma reunião aberta. Então, olha só, gente, pensa nisso que eu vou te dizer. Você agendou, seguiu o roteirinho completo, e mesmo assim o convidado não apareceu, então, o que vai acontecer?
Não se queima, não se queime, tenha controle emocional. Eu vejo muitas vezes a pessoa ligando 500 vezes aquele convidado lá, a pessoa fora da sala até 8h30, às vezes o evento começou 8, a pessoa está fora da sala até 8h30, pelo amor de Deus, chega convidado. Não é por aí, não é assim que funciona. Bom, então, deu o horário e seu convidado ainda não chegou? São 3 coisinhas para vocês pensarem. Bom, a primeira coisinha é, hipótese 1, ele furou. Bom, gente, se ele furou, você acha que telefonar 5 minutos antes do evento vai fazer ele vir? O que vocês acham, gente? Com certeza não é isso? Eu tenho certeza absoluta. Se ele já furou, a decisão dele já está tomada. Ele já tomou a decisão de não ir, ok? Então, o que adianta você ficar ligando para ele 500 vezes? E aí, se você ficar ligando para ele 500 vezes, você vai reforçar que ele estaria te fazendo um favor aí para ir no negócio, que ele não estava a fim de ir. E aí você vai ficar lá, pelo amor de Deus, pedindo para ele ir. Então, não liga. Se ele furou 5 minutos antes, não liga. Então, segunda hipótese, ele não chegou ainda. Então, por que ele está atrasado? Aí eu te pergunto, você acha que você ligando para ele vai fazer ele teletransportar para o evento? Gente, com certeza não. Essa máquina não foi inventada ainda. Então, se ele não chegou até o horário do evento, não adianta. Se você ligar, ele não vai chegar mais rápido. Você sabe o que acontece, gente? A gente fica uma ansiedade tremenda. Esse que é o problema. Controla a sua ansiedade. Se ele não chegou, ou porque ele furou, ou ele que está atrasado, ou a terceira hipótese, ok? Qual que é a terceira hipótese, gente? Ele se perdeu ou aconteceu algum imprevisto. Então, o que você vai fazer? Esperar ele entrar em contato, ok? Espere ele entrar em contato. Gente, olha só, se ele tem intenção de ir e ele se perdeu ou aconteceu algum imprevisto, ele vai te ligar. Ele vai te ligar. Então, nas 3 hipóteses, gente, essas 3 hipóteses aí são as hipóteses realmente que podem acontecer quando você convida uma pessoa. Tem alguma hipótese aí falando assim, liga para ele para ver onde ele está? Ou liga para ele para fazer ele vir? Ou liga para ele para vir mais rápido? Não tem, gente, não adianta. Se deu 5 minutos para o evento e ele não chegou, não desvaloriza o seu negócio, ok? Então, ou ele não vai mesmo, ou ele está atrasado e vai chegar, ou aconteceu um imprevisto, ele vai te ligar, ok? Combinado, gente? Fique atento a isso aí, beleza? Bom, gente, eu acho que o mais importante é isso aí, ó. O segredo do convite é o equilíbrio. Se a pessoa sentir que há algo de interessante para ela, você pode ter certeza, ela vai mover o mundo para poder te encontrar, ok? Agora, se ela sentir que ela está fazendo um favor, que ela não está a fim de ir, ou se você não despertar o interesse nela, são enormes as chances dela não ir, ok? Então, gente, é realmente despertar o interesse na hora do convite, ok? Vocês podem ter certeza que um convite bem feito é difícil de ter furo, ok? Mas, com certeza, tem aqueles que são descompromissados, né? Às vezes você fez um convite super bem feitinho e a pessoa ainda fora, não é isso? Mas aí, gente, já não depende mais de você. Nós estamos falando aqui daquilo que depende de você. Das coisas que não dependem de você, não adianta. Não adianta a gente falar disso, porque não está nas nossas mãos. Mas faça direitinho aquilo que depende de você, ok? Bom, eu já vi pessoas falando comigo. Ah, Matheus, mas as pessoas de cara já acham que é pirâmide quando eu convido. Aí eu falei, pô, com certeza é porque você falou aquele termo. Ah, porque eu entrei num negócio. Ou entrei num projeto. Então, gente, isso aí soa pejorativo. Eu entrei num negócio, até porque quando as pessoas trabalhavam com esses multiníveis fraudulentos, eu acho que o convite era justamente isso, né? Porque eu entrei num negócio aqui que dá um dinheiro que, nossa senhora. Então, gente, você não entrou em nada. Não é assim que se convida, a gente já repassou, ok? Bom, Matheus, a maioria dos convidados furam porque está faltando despertar um pouquinho do interesse da pessoa. Se não despertar, vai furar mesmo. Até você furaria. Se for uma coisa que você não acha que é interessante para você,
Às vezes você fala na hora lá para não, né, não ficar sem graça, para pensar, ah, não, eu vou sim, pode ter certeza. Às vezes você fala daquele jeito, sabendo que você não vai, aí você fala só para a pessoa não ficar insistindo, né? E aí você fala que sim, mas esse tipo de pessoa fura. Porque ela fala que sim, mas já está na cabeça dela falando que não, ok? Bom, gente, tem muita gente que fala, ah, Matheus, mas as pessoas não têm compromisso com nada. Não, tem sim, gente, pode ter certeza. Aquilo que soa, aquilo que parece interessante para a pessoa, vocês podem ter certeza, a pessoa vai ter compromisso, ok? Quer ver um exemplo? Olha só, quando vamos supor que você vai marcar um encontro com alguém, se você considera aquela pessoa super importante, normalmente você não se atrasa. Quando você considera que aquela pessoa tem pouca importância, normalmente você não dá tanto, você não faz tanta questão de chegar pontualmente no horário. Você chega no horário, mas às vezes nem tanto. Gente, é natural, as pessoas são assim. Então, faça que a pessoa sinta que o negócio é importante, ok? Se ela sentir isso, com certeza ela vai chegar no horário, ok? Principalmente se você reforçar a questão do horário. Reforça, cara, começa 8 horas em ponto, não atrasa. Reforça isso, ok? Bom, quarto. Ah, Matheus, mas é porque aqui na minha cidade ninguém chega no horário. Gente, isso aí é uma balela. Sempre a cidade de alguém a pessoa não chega no horário, né? Eu escutei isso aqui em Montes Claros, escutei em Belo Horizonte, escutei em várias cidades. Todo mundo acha que na cidade dela é diferente. Mas não é assim. Na sua cidade, se fosse uma entrevista de emprego, um emprego top, você acha que a pessoa chegaria no horário? Eu tenho certeza que chegaria. Tenho certeza. Então, faça com que pareça um compromisso realmente importante. Porque realmente pode mudar a vida da pessoa esse negócio. Igual está mudando a minha, mudou do meu irmão, mudou do meu outro irmão. Quer dizer, realmente é um compromisso importante, ok? E aí, aquilo que eu falei, se fosse uma entrevista de emprego com excelente remuneração, com certeza a pessoa não se atrasaria. E se a pessoa não veio, só existem 3 motivos, gente. 3. É porque realmente é uma pessoa descompromissada, 1% de chance. Por quê? Imprevistos realmente acontecem, 4% de chance. E ela não sentiu que seria interessante para ela. 95% de chances, gente. Vocês estão entendendo? Basicamente é isso aí, não tem para onde fugir, tá ok? Bom, e o nosso negócio, gente, é muito melhor do que o emprego. Nós estamos falando aqui que ela veria se fosse um emprego com excelente remuneração, não é isso? Olha só, ela realmente iria, ela não furaria. Gente, o nosso negócio, olha só aqui, é muito melhor do que qualquer emprego. Não tem condição a pessoa comparar esse negócio nosso com emprego, não, gente. Numa boa, o teto, o céu é o limite desse negócio nosso. Só depende de você, não é isso? Você não tem um teto, um saláriozinho fixo ali, não é isso? Então, gente, convida. Não nega essa oportunidade para os seus amigos. Não nega, cara. O negócio é top demais para ficar escondido. E pode ter certeza, a prática vai te levar à perfeição. Pode ter certeza disso. Ninguém nasce sabendo. Vocês viram o primeiro convite que o Fred fez para mim, fez por e-mail. Ele nem sabia, ele estava aprendendo. A gente cai antes de aprender, gente, é assim mesmo. Difícil aprender com tapinha nas costas, a gente aprende errando, ok? E uma coisa, um vídeo que é um vídeo excepcional, né? É o como contactar e convidar o diamante Alex Botlander. Gente, eu aprendi demais com esse vídeo, ele é sensacional. Tá no sistema Renner. Isso aí é a bíblia de como convidar, tá tudo aí. Né? É só seguir o que ele está dizendo. E, gente, uma ferramenta às nossas mãos, ok? Não faz sentido você não convidar certo depois de ver esse vídeo, ok? E lembre-se, gente, o não nunca é permanente. Meu irmão me convidou 1 milhão de vezes, eu dei não todas as vezes. Uma que eu topei, eu assisti e gostei, e cadastrei, ok? E tudo que eu disse aqui hoje, gente, não fui eu que inventei. A informação está disponível para todo mundo. Tá, aonde está disponível? No sistema Winner. É uma ferramenta para todos, está aí. Gente, é a essência da duplicação, ok? Então, seja ensinável, seja um bom aprendiz e um excelente copiador.
Quanto mais você copiar essa receita de bolo, gente, mais sucesso você vai ter, ok? Mais sucesso você vai ter. E aí, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Faltam alguns minutinhos aqui. Eu queria só contar um caso rapidinho para poder encerrar. É o seguinte, gente. Olha o que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de cadastrar, né? O Fred vai me falar, Matheus, não é assim que faz, não sei o quê, papapá. Mas a gente sempre tem que tomar na cara, né? E aí o que aconteceu comigo? Tinha uma colega minha de faculdade, né? Essa colega estava lá, no Facebook online, e aí eu comecei a conversar com ela. E aí, gente, conversando com ela no Facebook, ela falou assim comigo, Matheus, conversando com ela no Facebook, eu conversei umas 20 minutos com ela, e ela foi super atenciosa, e eu fui super atencioso com ela, fui super gente boa, e depois eu comecei a convidar ela pelo Facebook, e eu expliquei o plano para ela pelo Facebook. Aí ela simplesmente colocou lá do lado, né? Assim, Matheus, eu não tenho interesse não, eu estou muito bem onde eu estou, tudo bem, obrigado, tá? Beleza. Vai aqui. Alguns dias depois, ela me posta no Facebook. Ela posta o seguinte, não é que me aparece um amigo que eu não conversava há mais de 6 anos, né, sendo super gente boa comigo no Facebook, e depois de ser super gente boa comigo, me oferecendo aqueles esquemas fraudulentos, tipo pirâmide financeira. Gente, ela postou isso e ainda postou. Se fosse para aparecer depois de 7 anos dessa forma, era melhor nem aparecer. De já com uma semana de plano, fazendo um negócio errado pelo Facebook, eu tomei essa lambada. Gente, eu só tinha duas escolhas depois de tomar essa lambada. Ou eu nunca mais falava nada do Facebook, ou eu desisti do negócio. E graças a Deus eu continuei a persistir, e hoje, né, deu certo e eu estou aí como Esmeralda Plus, né, depois aí de 10 meses de negócio. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Um abraço a todos, obrigado por todos os comentários aí. Eu fiz com o maior carinho, estou assim 3 dias preparando esse material, né? Realmente foi um prazer estar aqui, uma satisfação enorme poder compartilhar isso com vocês e um abração para todo mundo, obrigado e aguardo vocês aí, né? No Esmeralda Dreams, espero que todos que estejam presentes estejam lá no Share conosco. E tamo junto, galera. Que precisar, nós estamos à disposição. Um abração aí, gente. Até mais.